Olá pessoal, na aula anterior chegamos a resolver expressões numéricas envolvendo apenas a adição e a subtração de números inteiros. Agora nesta aula o objetivo é chegarmos a resolver expressões numéricas envolvendo também a multiplicação e a divisão de números inteiros. Ok? Vamos começar pela multiplicação de dois números de sinais iguais. Pela multiplicação de dois fatores. Dois números ou dois fatores de sinais iguais. Né? Na multiplicação de dois números de sinais iguais, o produto é um número positivo. Exemplo. 1 positivo multiplicado por 2 positivo é igual a 2 positivo. Por quê? Porque estamos multiplicando dois números ou fatores de sinais iguais. Então, é positivo o resultado. Aliás, o produto. Exemplo. 3 positivo vezes 5 positivo. Ou 3 positivo multiplicado por 3, 5 positivo, aliás, é igual a 15 positivo. Dois números, a multiplicação, aliás, de dois números de sinais iguais. Ou a multiplicação de dois fatores de sinais iguais, que é positivo o produto. Outro exemplo. A multiplicação de 5 positivo por 3 positivo é igual a 15 positivo também. Veja que a ordem dos fatores ou a ordem dos números não alteram o produto. Aqui a diferença apenas é que não tem o parêntese, né? Mas isso aí não vai influenciar no resultado aqui, no produto. Outro exemplo. 1 positivo, porque quando não tem um sinal consideramos esse número positivo, multiplicado por 5 positivo, vai dar 5 positivo. 1 vezes 5 é 5. Como os sinais são iguais, então o resultado vai ser 5 positivo, ou apenas 5. Veja agora. O exemplo é a multiplicação de números de sinais negativos, mas mesmo assim são sinais iguais. 1 negativo multiplicado por 2 negativo tem como produto 2 positivo. Multiplicação de dois números de sinais iguais, o produto é um número positivo. Então, menos 1 multiplicado por menos 2 é mais 2. Outro exemplo. 3 negativo multiplicado por 5 negativo é igual a 15 positivo. Multiplicação de números de sinais iguais, embora sendo negativo, mas tem o produto positivo. Outro exemplo. Menos 5, ou 5 negativo, multiplicado por menos 3, ou 3 negativo, é igual a mais 15. Veja que a ordem dos fatores aqui, ou a ordem dos números, desse exemplo para esse aqui, veja que a ordem não altera o produto. Ok? Então, 1 negativo multiplicado por 5 negativo, que é igual a 5 positivo. Ok? Outra observação que eu quero fazer é que todo número, ele é multiplicado por 1. Veja aqui, 1 vezes mais 5, ou o que é o mesmo, 1 vezes 5, que é o que é o mesmo, que é 5. Todo número ele é multiplicado por 1. A unidade
multiplica todo número, né? E não altera o seu valor. Ok. Vamos agora para a multiplicação de dois números de sinais diferentes. A multiplicação de dois números ou dois fatores de sinais diferentes tem como produto um número negativo. Exemplo: 3 positivo multiplicado por 2 negativo é 6 negativo. Sinais diferentes, multiplicação de números ou fatores de sinais diferentes vai dar um produto negativo ou um número negativo, ok? Isso, a multiplicação de dois fatores. Aqui, estou falando de dois números, ou dois fatores, apenas dois. Com 3 fatores nós vamos ver aí mais à frente. Então, outro exemplo aqui. Menos 2 multiplicado por mais 7 vai dar menos 14. Ou 2 negativo multiplicado por 7 positivo vai dar um número negativo, dá menos 14. A multiplicação de números ou fatores de sinais diferentes vai dar um número negativo. Outro exemplo: 3 positivo multiplicado por 5 negativo vai dar 15 negativos, né? Apesar de não ter o parênteses aqui, mas já dá para ver que o número, que é uma multiplicação por conta do sinal da operação multiplicação. Então, na multiplicação de dois números ou dois fatores de sinais diferentes, vai dar um produto negativo. Okay? Menos 1 multiplicado por 7. Isso é igual a menos 7. Apesar de não ter os parênteses aqui, mas tem dá para se distinguir aqui o sinal da operação de multiplicação. Okay? Então, 1 negativo multiplicado por 7 positivo, são sinais diferentes, tem como produto um número negativo. Okay? Mais um exemplo. 1 negativo multiplicado por 2 positivo vai dar 2 negativos. Tá? Outro exemplo. 3 positivo multiplicado por 5 negativos vai dar 15 negativos. Né? Novamente, sinais diferentes, multiplicação de números com sinais diferentes ou multiplicação de fatores com sinais diferentes vai dar um produto negativo. Okay? Mais um exemplo. Menos 5 vezes mais 3 é igual a menos 15. Veja que nesse exemplo aqui, para isso aqui, alterou apenas a ordem dos fatores aqui. Né? Aqui o 3 estava antes, aqui o 3 está depois. Né? Quer dizer, a ordem dos fatores, a ordem dos números não alteram o produto, não foi alterado. Menos 3 vezes mais 3, menos 5 vezes mais 3 dá menos 15. Outro exemplo. 1 multiplicado por menos 5 é igual a menos 5. Veja aqui. Novamente, como no caso anterior de sinais iguais, eu mostrei o último exemplo também. Todo número, ele subtende que ele está multiplicado pela unidade. Tá? Então, aqui, 1 vezes 5 negativo dá igual a 5 negativo. Ok? Agora vamos para a multiplicação com mais de dois números. Né? Exemplo. Multiplicando aqui 3 números, no caso, de sinais iguais. No caso, o sinal positivo. No caso de multiplicação de 2 ou mais números de sinais positivos, ou seja, na multiplicação
de dois ou mais fatores de sinais positivos, vai ser, o produto é sempre um número positivo. Sempre um número positivo. Mas vamos fazer isso aqui no passo a passo. Ó, podemos primeiro multiplicar esses dois fatores e o resultado multiplicar pelo terceiro fator aqui, ó, como 2 vezes 3, aliás, 3 vezes 2 é 6, como os fatores são, os sinais dos fatores são iguais, então é um número positivo. Então vai 2 vezes 3, 6, né? Agora aqui já vamos multiplicar pelo outro fator aqui, né? Então, 6 vezes 4, 24. Como os sinais são iguais, vai ser positivo. Veja que aqui são 1, 2, 3 fatores. Vamos fazer com 4 fatores aqui, outro exemplo. Ó. 3 vezes 2, 6, multiplicado por 4 vezes 5, que é 20. Ó, multiplicamos primeiro esses dois fatores e depois multiplicamos esses dois fatores aqui, né? Fazendo uma associação. Associação um com esse com esse, associamos esse com esse e depois multiplicamos os resultados, né? Então, 3 vezes 2 é 6, positivo, porque os números têm sinais positivos, iguais, né? E 4 vezes 5 é 20, positivo, porque o número também tem sinais iguais, embora positivo. Aí o resultado agora dessa outra multiplicação aqui, né, das associações, 6 vezes 20 dá 120, positivo, porque os fatores, o número, tem sinais iguais. Veja que tanto a quantidade de fator 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3, 4. A quantidade de fatores ou quantidade de números, tanto faz ser ímpar como par, vai dar um número positivo. Ok? Agora veja um exemplo aqui, no caso dos sinais serem negativos, né? Mais de dois números, mais de dois fatores negativos. Vamos associar primeiro esses dois, né, e depois o resultado multiplicar por isso aqui. Ok? Então, 3 vezes 2 é 6 positivo, porque, como vimos no quadro anterior, sinais iguais, na multiplicação de sinais ou na multiplicação de fatores iguais, o produto é positivo. Então, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Né? Aí, multiplicado por menos 4, vamos ter agora outro tipo de multiplicação. Multiplicação de fatores de sinais diferentes. Vai dar um número negativo. Né? Então, 6 vezes 4, 6 positivo multiplicado por 4 negativo, vai dar menos 24. Ok? Multiplicação de sinais diferentes, o produto negativo. Note, né, que no quadro anterior, como estávamos quando falamos de multiplicação de sinais iguais, isso aqui dá positivo, né, é o que temos aqui. Mas aí quando acrescentamos mais um fator aqui negativo, aí então o produto já passa a ser um produto negativo, diferentemente do que se viu aqui com a multiplicação de números ou fatores com mais de um número, né, ou fatores, com mais de dois números ou fatores de sinais positivos, né, que vai ser sempre positivo. Na multiplicação de números de sinais positivos vai dar sempre um produto positivo. Na multiplicação de mais de dois números de sinais negativos, nem sempre vai ser positivo. Ok? Veja bem, aqui tem 3 fatores. Com 2 fatores já vimos que é um positivo.
com 3 fatores, já vimos que é um número negativo. Agora vamos ver com 4 fatores. Agora aqui também vamos fazer a associação primeiro desse com esse, e depois esse com esse, e depois multiplicarmos, fazendo outra multiplicação, multiplicando os produtos dessa associação. Ok? Então, 2 negativo, 3 negativo multiplicado por 2 negativo dá 3 positivo. Né? Multiplicação de 2 números de sinais iguais. Aqui também, ó, multiplicação de 2 números de sinais iguais. 4 negativo multiplicado por 5 negativo vai dar 20 positivo. O resultado aqui é outra multiplicação de números ou fatores, no caso aqui 2 fatores, né, 2 números de sinais iguais, no caso positivo. Então vai dar positivo. Né? Então 6 vezes 20 dá 120 positivo. Veja aqui a diferença entre a multiplicação de mais de 2 números, né, de fatores iguais, tem uma diferença entre a multiplicação de números positivos e a multiplicação de números negativos. Né? Os números negativos, quando a quantidade de fatores ou a quantidade de números é par, então dá sempre um número, aliás, o produto é sempre um número positivo. Quando é ímpar, a quantidade de fatores ou a quantidade de números é ímpar, aqui no caso 3, vai ser então um produto negativo. Ok? Veja aqui, ó, par, ó, aqui o par, quantidade de número par deu positivo, mas a ímpar, né, já deu negativo. Se os fatores são iguais. Aliás, mesmo sinais, né? Aqui, ó, quantidade par, o número é positivo. O resultado é positivo, aliás. O produto, aliás, é positivo. Ok? Vamos a outro exemplo. Né? Aqui, ó, a multiplicação de mais de 2 números ou mais de 2 fatores, agora com sinais diferentes. Né? Aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Aí vai depender de onde está cada um dos sinais. Ok? Esse exemplo aqui, nós vamos fazer a associação de menos 3, esses dois primeiros aqui, que vai dar um número negativo, né? Multiplicação de número de sinais diferentes, vai dar um produto negativo. Então, menos 3 vezes mais 3 dá menos 6. Multiplicado por... Aí aqui já temos uma multiplicação de fatores ou números com sinais iguais, que vai dar um produto positivo. Okay? Então, 4 vezes 5, 20, que é igual a menos 120. Por quê? Porque é uma multiplicação de fatores ou números de sinais diferentes. Vai dar sempre um produto negativo. Ok? Outro exemplo de multiplicação de produtos, aliás, de fatores ou números de sinais diferentes. Né? Então, primeiro aqui, o mais 3 multiplicado por menos 2 vai dar menos 6, multiplicado por a outra associação por menos 4 multiplicado por mais 5 vai dar menos 20, né? Porque também, ó, sinais de multiplicação de 2 números, 2 fatores de sinais diferentes. Aí vai dar sempre negativo. Aqui, ó, também multiplicação de 2 números de sinais diferentes. Vai dar sempre negativo. Agora aqui, a multiplicação de 2 números de sinais iguais. Vai dar sempre positivo. Né? 2 números de sinais iguais. Apenas 2 números. Né? Apenas 2 fatores de sinais iguais. Vai dar sempre positivo. Ó, nesse caso aqui, ó, sempre positivo. Tanto faz o sinal ser negativo, como o sinal ser positivo. Ok? Vai dar sempre positivo. Resumindo, então, na multiplicação de fatores ou números, aliás, na multiplicação de mais de um número ou mais de um fator, mais de 2 números, volta. Só resumindo,
Na multiplicação de mais de dois números de sinais positivo, vai dar sempre o resultado, aliás, o produto é sempre positivo. Agora, na multiplicação de mais de dois números de sinais negativos, o produto pode dar positivo ou negativo, dependendo da quantidade de fatores. Se a quantidade de fator for par, o resultado, o produto, é um número positivo. Se a quantidade de fatores ou quantidade de número for ímpar, então o produto é sempre negativo. Ok? Quando a multiplicação de mais de dois números fatores tem sinais variados, aí vai depender das associações que se faz, como foi feito aqui. Ok? Pelo que vimos, a operação multiplicação tem algumas propriedades, né? Para todo A, B e C pertencente a Z, ou seja, para todo número inteiro, vale as seguintes propriedades. A propriedade de fechamento. A multiplicação de dois números inteiros tem como produto um número inteiro também, né? A propriedade comutativa. Tanto faz multiplicar um número A pelo número B, como o número B pelo número A. É a propriedade comutativa. A ordem dos fatores ou a ordem dos números não alteram o produto. A propriedade associativa. Multiplicar os dois primeiros fatores e o produto deles multiplicar pelo terceiro é a mesma coisa que multiplicar o produto, o primeiro fator pela multiplicação pelo produto do segundo e do terceiro fator, né? Chama-se a propriedade associativa. A gente fez isso aí nas últimas multiplicações que fizemos como exemplo. A propriedade distributiva, né? A propriedade distributiva mista. Está distribuindo aqui a multiplicação para uma adição. Okay? A multiplicado pela soma de B mais C é igual a A multiplicado por B mais A multiplicado por C. Distribuiu aqui a multiplicação para uma adição. Chama-se a propriedade distributiva. Outra propriedade é o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é a unidade, é o número 1, que a gente viu também como o exemplo, nos exemplos das multiplicações, nos quadros anteriores, né? Que a multiplicação da unidade por qualquer número não altera o outro número, é o mesmo número, né? 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Outra propriedade é a propriedade do elemento de anulação. O zero anula qualquer operação, multiplicação. Então, 0 multiplicado por qualquer número é igual a 0. Estas são as propriedades da multiplicação. Ok? Vamos agora falar sobre a divisão de números inteiros. Mas antes, vamos fazer algumas observações aqui importantes. Por exemplo, 8 dividido por 4, 8 positivo dividido por 4 positivo, é igual a 2 positivo. Isto é possível. É possível no conjunto dos números inteiros, porque o quociente dessa divisão, que é 8 dividido por 4, que é igual a 2, esse quociente pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence a Z, né? 2 positivo é um elemento de Z. Então, essa divisão é possível, é uma divisão inteira. Mas veja esse exemplo aqui. 1 positivo dividido por 2 positivo, isto não é possível em Z, porque aqui é uma fração, 1 dividido por 2, né? Isso daria 5 décimos, né? Ou 1 meio, né? 1 meio, ou 5 décimos, 0,5, que é um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros. Não é um número inteiro, é um número fracionário.
Então, não é possível em Z. Veja também aqui, 5 dividido por 0 não é possível também. Não era possível no conjunto dos números naturais e nem agora também no conjunto dos números inteiros, né? Este não é possível também, né, no conjunto dos números inteiros. Então, a divisão por zero não existe, né, nesse conjunto. E, portanto, ou seja, no conjunto dos números inteiros, a divisão nem sempre é possível, né? Então aqui nós vamos falar sobre divisão, mas vamos falar sobre divisão inteira, como por exemplo essa daqui. 8 dividido por 4, 10 por 5 dá 2, 15 por 3 dá 5, 15 por 5 dá 3, são divisões inteiras. São essas divisões que podemos trabalhar no conjunto dos números inteiros, ok? Essa era uma das observações que eu gostaria de fazer. Outra observação. Veja aqui. 8 dividido por 4 é igual a 2. Pois 2 multiplicado por 4 é igual a 8. Veja bem. O dividendo pelo divisor igual ao quociente. Aí aqui, ó, o quociente multiplicado pelo divisor é igual ao dividendo. É a operação inversa. Note que é a operação inversa. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ó, 8 dividido por 4 é igual a 2, pois 2 multiplicado por 4 é igual a 8. Olha outro exemplo. Menos 6 negativo, né? Dividido por 3 é igual a menos 2. Né? Pois 2 negativo multiplicado por 3 positivos, a multiplicação de números diferentes vai dar números de sinais diferentes, vai dar um produto negativo. Então, menos 2 multiplicado por mais 3 é menos 6, um produto negativo. Ok? Então, ó, menos 6 dividido por mais 3 é igual a menos 2. Pois menos 2 multiplicado por mais 3 é igual a menos 6. Ou seja, mais uma vez aqui, dizendo que é a operação inversa da multiplicação. E, portanto, a regra dos sinais, né, o procedimento com os sinais nessa operação de divisão é o mesmo procedimento com os sinais da operação multiplicação, ok? Então vamos começar aqui pela divisão de números de sinais iguais. Na divisão de números de sinais iguais, o quociente é um número positivo. Exemplo, 4 positivo dividido por 2 positivo vai dar um número com o sinal positivo, porque é a divisão de números com sinais iguais. O mesmo que se pode fazer, o mesmo procedimento da multiplicação de números de sinais iguais. Okay? Outro exemplo, 9 dividido por 3, ou seja, 9 positivo, dividido por 3 positivo, vai dar 3 positivo. Né? Sinais iguais, divisão de sinais iguais, o quociente é igual. Outro exemplo, 4 dividido por 1 dá 4. O quê? Divisão de sinais iguais, né? Na divisão de sinais iguais, o quociente é positivo. Outro exemplo, menos 4 dividido pelo menos 2 dá mais 2, né? Porque a divisão aqui é de sinais iguais. O mesmo procedimento da multiplicação. Menos 9 dividido por menos 3 vai dar mais 3. Né? Divisão de sinais iguais. Como na multiplicação de sinais iguais. Dá sempre um número positivo. Menos 4 dividido por menos 1 vai dar mais 1, mais 4. Tá? Como sempre na multiplicação, né? Na divisão também. Divisão de sinais iguais vai dar sempre positivo. Né? No caso, 2 números. Né?
dois fatores, divisão de dois fatores. E na divisão de mais de dois fatores, também procede como na multiplicação, ok? Agora vamos para a divisão de números de sinais diferentes. Tá? Na divisão de números de sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Veja, 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Tá? 4 positivo dividido por 2 negativo, sinais diferentes. Então, o quociente é um número negativo. Outro exemplo. Menos 9 dividido por mais 3 vai dar menos 3. Sinais diferentes, pode ser o primeiro ou pode ser o segundo, né? A ordem aqui não altera nada. Outro exemplo. 4 dividido por menos 1 vai dar menos 4, né? Divisão de números de sinais diferentes. Okay? O quociente é negativo. Agora acho que estamos prontos para começar a resolver as expressões numéricas que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Né? Vamos resolver essa aqui, mas primeiro vamos fazer uma observação na ordem de operação. Né? Primeiro a gente resolve a multiplicação e a divisão. Aí depois é que resolve a adição e a subtração. Obedecendo também aquela ordem de resolver o que está dentro de parênteses primeiro, depois o que está dentro de chave, e depois, aliás, depois o que está dentro de colchete, e depois o que está dentro da chave, né? Como a gente viu na aula anterior, resolvendo as expressões que envolviam só adição e subtração. Então vamos lá. Resolvendo aqui no passo a passo. Vou repetir para colocar o sinal de igualdade aqui na frente. Então, abre chave, 20 dividido por 3 mais, abre parênteses, 7 menos 8 multiplicado por 2 mais 1, fecha o parênteses, fecha colchete e fecha chave. Aí volta o sinal de igualdade. Veja aqui quantas operações temos, né? Nós temos uma operação de divisão que está dividindo o 20 por tudo que está dentro do colchete, né? Aí temos aqui também, dentro do colchete, uma adição que está adicionando 3 a tudo que está dentro do parênteses, né? E dentro do parênteses nós temos aqui, ó, além de números com seus sinais, que esse daqui, essa operação aqui de multiplicação, né? O menos 8 multiplicando o menos 2. Como? Obedecendo a ordem como vimos aqui, vamos primeiro resolver o que está dentro de parênteses, resolvendo primeiro o que está dentro de parênteses, primeiro a multiplicação, e depois resolver o que sobrar dentro de colchetes, e depois resolver o que está dentro de chaves, né? Que dentro da chave vai sobrar aqui uma divisão, pelo que eu estou vendo, né? Aí resolve primeiro a divisão, depois aí elimina-se a chave. Então vamos lá. Então, para resolver o que está dentro de parênteses aqui, vamos repetir as outras coisas. Repete o 20 dividido por abre o colchete, né? Repete o 3 e repete o mais, repete o parênteses ainda porque vamos resolver primeiro essa multiplicação, repete o 7 e aí agora resolve a multiplicação, né? É a primeira coisa que estamos resolvendo aqui, a multiplicação. Vai dar menos 8 multiplicado por 2. E uma multiplicação de números ou fatores de sinais diferentes. Dá o quê? Como já vimos aí antes. Dá um produto negativo. Então vai ser 16 negativos, ok? Aí repete-se mais um aqui, fecha o parênteses, fecha o colchete, fecha a chave e o sinal de igualdade. Vamos resolver agora o que restou dentro do parênteses ainda, né? Resolvendo aqui. Então, repete o mais 20, é o sinal da operação de divisão, o colchete mais 3, e aqui vamos repetir
é o parente, resolver o que está aqui dentro, né? Os sinais, somar os sinais positivos, né? Que vai dar mais 8, e negativo só tem um menos 16, então menos 16. Fecha a chave, fecha colchete, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chave, sinal de igualdade, repete mais 20, repete o sinal de divisão, repete o colchete, o 3, como o parênteses aqui é precedido de um sinal de adição, poderíamos apenas eliminar o sinal de adição com os parênteses, deixando apenas os números com os seus sinais, ou seja, 8 positivo e menos 16, que ficaria 3 mais 8 menos 16 dentro do colchete. Mas no passo a passo aqui, vamos deixar apenas um número dentro do parênteses, né? Apenas um número dentro do parênteses, e depois a gente elimina o parênteses, ok? Então vai ficar essa soma aqui de sinais, de dois números de sinais diferentes. Então, o mais 8 elimina o seu oposto que está embutido no 16, que é o menos 8, né? Então, mais 8 eliminando menos 8 aqui de dentro do 16, vai ficar menos 8, né? Então, vamos agora repetir o colchete, a chave, o sinal de igualdade, a chave aqui desse lado, o 20, o sinal da subtração, e o colchete, e aqui o mais 3, vamos eliminar agora o parênteses com o sinal da adição, né? Simplificando isso aqui, fica apenas o menos 8, né? Então fica assim, né? 3 menos 8. Repete-se a chave, que é igual. Agora vamos repetir a chave novamente, a abertura da chave, o 20 e o sinal da divisão, e aqui resolver aqui essa operação, essa soma de número de sinais diferentes, né? 3 positivo anula 3 negativo que está embutido no 8, restando apenas 5 negativo, né? Vou repetir. O 20 dividido por menos 5. Né? Veja que eliminamos primeiro aqui as chaves, né? Porque aqui não ficava bem deixar eliminar aqui os colchetes e ficar assim, 20 dividido por menos 5. Não fica bem, não soa bem. Então, podemos eliminar as chaves aqui, deixar apenas 20 dividido, aí abre chaves, né? Abre colchete, aliás, pelo menos 5, para não ficar como eu disse, 20 dividido menos 5, para não ficar o sinal da operação junto com o sinal do número, ok? Então, 20 dividido por menos 5 vai dar menos 4. Então, pronto, fica assim resolvida essa expressão numérica, né? Que envolve adição, subtração e divisão. Vamos fazer outro caso aqui. Vamos resolver outro caso. Vamos resolver essas expressões aqui. Vemos aqui que tem uma divisão, 12 dividido por 3, depois tem uma adição, né? O resultado disso aqui vai ser adicionado ao ao resultado do que estiver dentro do parênteses, né? Aí temos aqui também uma multiplicação, o 4 multiplicado por 8, e uma subtração, né? O resultado dessa multiplicação aqui vai ser subtraído, do resultado vai ser subtraído o resultado que está dentro do parênteses aqui, né? Que dentro do parênteses tem também uma multiplicação aqui, ó. E menos 2 fecha o colchete, ó. Veja que aqui também tem uma divisão, ó. O resultado de tudo que está dentro do colchete, né, vai ser dividido por 2, ok? Então vamos resolver essa daqui. Vamos repetir toda ela aqui, no passo a passo, para pôr o sinal de igualdade aqui. Olha, então,
Vamos primeiro resolver o que está dentro de, seguindo, né, a ordem, né, de operação e de prioridade, né? Vamos resolver primeiro o que está dentro do parente. E do que está dentro do parente, resolvendo primeiro a multiplicação. Ok? Então vamos repetir as outras coisas, né? Aí aqui, ó, essa divisão aqui já podemos fazer, porque ela não depende de outra coisa aqui. Essa divisão não depende de outras operações. Só dela mesmo. Então, 12 dividido por 3 é 4. Já podemos resolver isso aqui, não tem problema. É uma operação que não está dependendo de outra, né? Mas repetir o sinal da operação adição aqui, ó. Repetir o colchete. Aí já fiz essa multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação aqui também não depende de outra operação. Não depende, já posso fazer também essa multiplicação, porque ela não depende da operação. O resultado dela é que vai depender disso aqui, ó. O resultado dessa operação aí vai depender disso aqui. Né? Então ela pode ser feita já, essa primeira a multiplicação, né? Como vimos no exemplo anterior. Primeiro vamos resolver as multiplicações, né? As divisões, aí depois as adições, né? Aí vamos respeitar também a ordem dentro dos parênteses, né? Ok? Então é o que estamos fazendo agora. Então, 4 vezes 2, 8. Tá aqui, ó. Né? Já podemos resolver isso aí. 4 vezes 2, 8. Aí agora, vamos repetir aqui o sinal da subtração, repetir o parênteses, repetir o 2 e resolver agora essa multiplicação aqui de dois números de sinais diferentes, de sinais iguais agora. Menos 4 multiplicado por menos 3. Sinais iguais vai dar um produto positivo, então vai dar 12 positivo, não é isso mesmo? O 12 positivo. Aí fecha o parênteses. Repete aqui o menos 2 que é dentro do colchete, repete o colchete, repete a divisão por 2, né? Tudo que está dentro do colchete aqui vai ser no final dividido por 2. Então, repetir o 4, o sinal de adição, o colchete, o 8 e agora o parênteses. Tudo que está dentro do parênteses está sendo subtraído do 8 aqui, né? O sinal de subtração aqui, né? Então, como vimos anteriormente, para transformar essa subtração em adição, nós somamos ao primeiro o oposto do segundo, né? Então, o segundo aqui é quem? O segundo é o mais 2 e o mais 12. Então, o oposto de mais 2 é menos 2. O oposto de mais 12 é menos 12. Aí, repete aqui o menos 2, fecha o colchete, repete o sinal de divisão sobre 2 e a chave, sinal de igualdade, repete a abertura de chave novamente, o 4, o sinal de adição. E vamos resolver agora o que está dentro de colchete, que o resultado é que vai ser dividido por 2, ok? Então aqui nós temos positivo, temos o 8, vamos somar os negativos agora, vai dar menos 4, menos 16, né? 16, que repetindo aqui a divisão por 2, fecha a chave, abre chave novamente, 4, aí mais o parênteses, agora vamos preparar essa divisão aqui, né? Que é 8, a soma de sinais, de números de sinais diferentes, né? Vou repetir aqui a chave, aliás, o colchete. Então, a soma de números de sinais diferentes, como vimos na aula anterior. Então, mais 8, o oposto é menos 8. Aqui dentro do 16 tem menos 8, né? Então, quando é eliminado o menos 8 com o mais 8, vai sobrar menos 8, né? Que é dividido por 2. Fecha a chave, que é igual. Repito a chave, o 4, e vou eliminar, posso agora eliminar esse parênteses, esse colchete aqui, né? Que não vai fazer confusão com os sinais aqui, né? Porque aqui é uma adição e daqui para aqui
é uma divisão. Então vai ficar 4 menos 8 dividido por 2, né? Fecha a chave que é igual. Agora vamos resolver aqui o 4, repito o 4, resolver agora primeiro, né, a divisão, né? Então, menos 8 dividido por 2 é uma divisão de números de sinais diferentes, vai dar como quociente um número negativo. Então, vai dar menos 4, né? Fecha o parênteses que é igual a zero. Aqui restou aqui uma soma de números de sinais diferentes, né? Mais 4 menos 4, que por coincidência são números opostos. Então, 4 positivo elimina 4 negativo. O resultado é zero. Tá aí, pessoal, a resolução de expressões numéricas envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros, né? E aqui vamos findar essa aula. Quero avisar que na próxima aula falarei sobre a potenciação, a radiciação e expressões numéricas envolvendo também estas outras operações, ok? Até lá!